Bom dia, graça, misericórdia e paz. Nesses dias, nós temos meditado nas bem-aventuranças e hoje eu gostaria de continuar esse assunto com você. E antes de fazermos a leitura, eu quero fazer uma breve oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, conceda-nos graça para compreendermos a Tua palavra, para recebermos a Tua palavra, para que ela ocupe o seu devido lugar no nosso coração. E dá-nos, Senhor, uma capacidade mental de compreensão daquilo que está escrito. Dá-nos também a fé que precisamos, Senhor, para crer na Tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Esse salmo, ele é maravilhoso. Todavia, ele trata de um assunto que nós temos muita, mas muita dificuldade de lidar com ele. Eu não pretendo hoje destrinchar esse assunto, porque nós não temos tempo para isso. Mas eu gostaria de tratar dessa aventurança com você, de maneira devocional e bastante resumida. Muito bem. Aqui o salmista está dizendo que é bem-aventurado aquele a quem Deus escolhe. Ou seja, o assunto aqui é a eleição de Deus. Você sabia que Deus tem os seus escolhidos? Sim, Deus escolheu Abraão. Deus escolheu Jacó. Não é maravilhoso isso? Sim. Então, quando nós olhamos para a nação de Israel, nós podemos dizer assim, a nação de Israel é o povo escolhido de Deus do Antigo Testamento. Isso é verdade, verdade eterna. Mas sabe que lá no Antigo Testamento, em Isaías, nos é apresentado um outro escolhido. Lá, o texto vai dizer assim para nós, quer ver? Deixa eu ler para você. Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42, diz assim a palavra: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os povos. Muito bem, agora nos é apresentado um outro eleito. Esse eleito de Isaías 42 é Cristo. É o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui apresentado como o eleito. Então, esse homem que Deus elegeu para ser o nosso Salvador, esse homem se tornou o eleito. Todavia, quando nós chegamos no Novo Testamento, na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, nós vamos encontrar um outro povo eleito. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. 3, 4 e 5. Vai dizer assim, olha: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí, quando ele começa a discorrer sobre essas bênçãos, a primeira delas é: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O texto está dizendo que todos aqueles que receberam o Senhor são eleitos nele.
Então eu posso dizer para você, sem dúvida nenhuma, que a igreja, a casa de Deus, o templo de Deus, a família de Deus, não é um prédio, não é um local físico. A igreja é a reunião dos eleitos de Deus. Agora aquele salmo faz todo sentido, né? Porque o Senhor não apenas nos escolhe, mas Ele também nos faz achegar a Ele. E quando nos achegamos a Ele, nós encontramos a casa dEle, o povo dEle, o templo dEle. Não é muito maravilhoso isso? Sabe, eu preciso que você entenda isso. A eleição de Deus é em Jesus Cristo. E como que você se torna um eleito? É muito simples. Então, eu quero fazer uma ilustração aqui para você entender, tá? Vamos ver se a gente consegue. Nós estamos caminhando numa estrada, numa ladeira que vai para o inferno. E em algum lugar nesse caminho, nós encontramos uma porta de saída. E sobre aquela porta existe uma frase: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós não sabíamos nada sobre eleição, nós não sabíamos nada sobre predestinação. A única coisa que nós sabíamos era que nós éramos pecadores e estávamos indo para o inferno. Então nós encontramos aquela porta onde estava escrito assim, ó, arrependei-vos e crede no Evangelho. Sim, e então nós entramos por aquela porta quando nós cremos em Jesus. Nós entramos como? Como desqualificados. Sim, como pecadores perdidos. Como alguém que não tinha mais esperança, nem alegria, nem mais nada. Então nós entramos por essa porta. No momento em que nós passamos para o lado de dentro, nós olhamos para essa porta. E lá tem outra coisa escrita sobre aquela porta. Está escrito assim, olha: os eleitos meus. É lindo isso, não é? Muito bem. Essa é a doutrina da eleição. A igreja, ou seja, os salvos, são também os eleitos. Olha só, eu vou ler um texto para vocês, que está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 e 28. Está escrito assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Essa é a escolha de Deus. Ele escolheu os piores, os mais fracos. Ele fez isso porque Ele quis assim. E é maravilhoso saber disso, que todos aqueles que creram no Senhor são os eleitos dele. Tem uma história de um pai que amava demais o seu filho e que era amado demais por esse seu filho. E então esse seu filho ele foi para a guerra e lá ele morreu. Esse homem era muito rico. E depois que esse filho morreu, pouco tempo depois, ele também morreu. E no dia em que iriam leiloar todas as propriedades e posses desse homem, então toda a população da região onde ele vivia foi convidada a ir a esse leilão para poder arrecadar as coisas dele. E quando esse leilão começou, ele começou com uma foto, um quadro do filho dele. E havia lá nesse leilão um pobre cocheiro que conhecia esse relacionamento do pai e do filho muito bem, conhecia esse filho muito bem. E tudo que ele queria era poder arrematar no leilão aquele quadro do filho daquele homem. Então, naquele leilão, a primeira peça que foi oferecida foi aquele quadro. Mas não era uma obra de arte muito importante. Era apenas um quadro pintado do filho daquele homem, aquele filho amado que morreu na guerra. Então, aquele cocheiro foi o único a dar um lance naquele quadro. Ninguém mais queria.
Todos estavam preocupados com as joias, com as obras de arte, com o gado, com a terra, com a casa, com as coisas. Somente aquele cocheiro queria aquele quadro daquele filho amado com ele. Então ele arrematou aquele quadro e ninguém mais ousou dar qualquer valor a mais naquele quadro. Para os outros, não valia nada. Para aquele cocheiro, aquele quadro era a coisa mais importante que tinha naquele leilão. Então, no momento em que ele arrematou aquele quadro, aquele homem que estava realizando o leilão disse: o leilão acabou de terminar. Então todos ficaram muito bravos na sala, porque queriam saber como assim e as outras coisas. Aí foi lido o testamento daquele pai. E no testamento estava escrito assim: aquele que apreciar o meu filho é digno de receber com ele todas as coisas. Toda a minha herança ficará nas mãos daquele que apreciar o meu filho. Sabe, essa é só uma ilustração daquilo que Deus fez. Deus nos deu o seu Filho, o Senhor Jesus, que lá na cruz foi esmagado por causa das nossas transgressões. E todo aquele que crê no Filho não recebe apenas o Filho, mas recebe todas as bênçãos espirituais nele. É um eleito de Deus em Cristo. É um herdeiro de todas as coisas. É um predestinado a ser um filho maduro. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus te abençoe.